nossa especialista em nutrição, Mônica Benarroz, vai nos falar de um tema para poucos, porque vai tratar de uma enfermidade e do alimento no contexto desta enfermidade, o câncer. Então, bem-vinda, Mônica. O que você tem a nos ensinar sobre isso, especialmente aqueles familiares que têm gente na sua família se tratando de câncer, ou aquelas próprias pessoas que tiveram câncer, que têm todos os aspectos ligados a isso. Queremos aqui, com muita atenção, saber o que nós podemos aprender em relação a esse tão importante assunto. Olá a todos. Obrigado, pastor Israel, por esse momento tão rico. A gente contribuir um pouco aqui com informações sobre saúde para os nossos irmãos. No dia 4 de fevereiro foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E é um assunto muito importante, como o senhor falou, mas eu acho que não é para alguns, não, é para todos, né? Porque todos nós ou temos na família alguém que está com a doença, ou também corremos o risco de, em algum momento, ter a doença, porque, infelizmente, é uma doença que tem acometido muitas pessoas e tem crescido cada vez mais no mundo inteiro, não é só no Brasil, e em todas as idades. O pior que é uma estatística crescente, mas, assim, a gente precisa estar atento com essas coisas. O que a gente tem a falar sobre alimentação? Eu vou destacar aqui, nesse breve momento que a gente tem, 3 momentos muito específicos para falar de alimentação e câncer. Uma coisa é a alimentação na prevenção do câncer, que a gente precisa ter o que tem cada vez mais sido apontado pelas pesquisas, uma alimentação rica em vegetais e colorida. Quanto mais colorida, melhor. Quanto mais natural, melhor. Ou seja, em vez de ficar comendo coisas muito produzidas, muito elaboradas, né? Por exemplo, né? Em vez de você comer uma salada, você vai fazer lá alguma coisa cheia de creme de leite. Então, aí você tira praticamente vários nutrientes daquela verdura, daquele legume, né? Por mais que seja colorido, e adiciona ali um monte de gordura de forma que não traz tanto benefício. A gente também tem alimentação durante o tratamento de câncer, que é diferente daqueles que estão se prevenindo. Então, quando a gente pensa em prevenção, vou reforçar, alimentação rica em vegetais, basicamente, e colorida, muito colorida. E quando a gente trata de alimentação para o doente, aquelas pessoas que estão em tratamento, aí sim eu tenho que ter uma atenção diferenciada, porque nem tudo aquilo que é orientado e recomendado para aquelas pessoas que estão prevenindo, né, uma alimentação saudável, normal, deve ser incluída na alimentação daquelas pessoas que estão em tratamento. E muitas pessoas confundem esses 2 momentos críticos da alimentação. Por exemplo, comer brócolis é muito bom, tem substâncias antioxidantes, substâncias protetoras do sistema imunológico para quem está com prevenção, ou seja, pessoas que não têm doença e estão querendo ter uma alimentação saudável. Perfeito. Pessoas que estão em tratamento, fazendo uso de medicações que muitas vezes provocam gases, mal-estar intestinal, mal-estar gástrico, inclusive diarreia. Essas pessoas não podem comer aqueles alimentos teoricamente saudáveis, como, por exemplo, o brócolis, como, por exemplo, uma couve, também os cereais integrais. Então, são só momentos diferentes que eu estou aqui pontuando, porque é muito comum as pessoas acharem que aquilo que é bom para uma pessoa saudável vai ser bom também para quem está em tratamento. E existe também uma outra situação, pessoas que já estão com a doença muito avançada, que têm dificuldade para se alimentar, essas sim têm que ter uma alimentação mais ainda especial e controlada, porque, de acordo com o avanço da doença, muitas vezes a pessoa tem dificuldade para mastigar, para engolir, até mesmo para fazer a digestão de uma coisa simples, que seria, por exemplo, um prato de sopa. Então, o que eu tenho que pensar?
de que forma esta pessoa ela consegue se alimentar da melhor forma possível. Muitas vezes não é oferecendo aquilo que é mais saudável, mas aquilo sim que essa pessoa consegue comer, consegue se alimentar. E nesse momento a gente às vezes muda a consistência da comida, passando para sopa, para mingau, para sucos mais ralos. Enfim, é importante a gente conhecer cada situação e cada momento da vida para ajustar a alimentação, o que também acaba sendo, né, uma grande confusão na cabeça da maioria das pessoas, é que acha que tudo que é bom numa determinada situação vai ser boa numa outra situação. E, na verdade, cada momento a gente vai ter uma orientação nutricional específica. E, dessa forma, é possível a gente alimentar, nutrir o organismo de acordo com cada necessidade. Mônica, vou contar aqui uma passagem da minha vida, ou duas, para ilustrar o que você estava dizendo. Eu tive câncer de próstata e fui operado em 2008. Então, vou lembrar uma coisa que você mencionou no contexto do cuidado durante. E, de fato, o médico fez uma prescrição, certamente baseado nos estudos ligados à sua profissão, que é a nutrição, e buscamos este cuidado e me alimentei muito adequadamente, seguindo esses princípios que você colocou. Quanto à prevenção, evidentemente que não é apenas um vetor, são alguns vetores. Mas eu não posso me esquecer e lembrar que nós temos um grande problema como ser humano, todos nós. Nós nem sempre relacionamos os efeitos às causas. Quando o efeito vem muitos anos depois, nós nos esquecemos da causa. Mas aquilo teve uma causa. O que você falou de prevenção é exatamente isto. Então, um testemunho para a história. Muitos anos antes de eu ter o meu câncer, talvez uns 10 anos antes, ou um pouco mais, eu tive o privilégio de me encontrar com o maior médico da história do Brasil, Euríclides de Jesus Zerbini, o pioneiro dos transplantes de coração no Brasil. Eu fui, numa atividade acadêmica, recepcioná-lo na capital de São Paulo para conduzi-lo até a nossa cidade. Eu morava em Piracicaba, trabalhando na Universidade Metodista de Piracicaba. Ele era muito baixinho, já era um octogenário, imagino eu. Ele me recebeu na porta da sua casa, eu conduzia ao veículo, eu, junto com o motorista na frente, ele no banco de trás. Ele disse, eu vou descansar, que eu estou muito cansado, e deitou. Ele era pequenininho, deitou no banco do carro e fomos até Piracicaba. Mas antes de ele fazer isso, ele disse, meu filho, desse jeito, aspas, meu filho, não coma carne vermelha, fecha aspas. Então, um dos fatores do câncer é a carne vermelha. Esse conhecimento que está aqui na minha mente de a carne vermelha não ser boa para a saúde, confere com seus estudos, Mônica? Sim, infelizmente confere com os nossos estudos, né? Não os meus, né? Mas os estudos que têm sido publicados atualmente. Mas o que tem a questão da carne vermelha não é nem o consumo dela em si, né? Mas é a quantidade. Então, vários estudos vêm mostrando, né, que quantidades acima de 500 gramas por semana, ela já pode ser, sim, um fator de risco para alguns tipos de câncer, principalmente os cânceres de intestino. Mas ela não tem assim, um fator associado com todos os tipos de câncer, mas ela precisa ser controlada e os estudos continuam. Então, assim, reduzir carne vermelha é
um passo assim, muito importante, mas não adianta só reduzir a carne vermelha se você não inclui coisas que te protegem. E o que mais protege o corpo da gente, né, em termos de alimentação, são os vegetais. Isso aí é uma coisa que a gente não pode deixar de enfatizar. Uma coisa é eu prevenir, outra coisa é eu proteger. Então, falando de proteção, alimentação colorida é o melhor passo. E, se possível, reduzir carne vermelha, se possível, reduzir gordura, reduzir outros alimentos que a gente já sabe, assim, que tem sido bastante debatido, né, nas mídias, né, que fazem mal para a saúde. Mas o primeiro passo é alimentação colorida, na prevenção. Mônica, e aqui nós estamos vivendo, ao meu ver, um problema de saúde pública. A meninada só quer saber de batata frita. Não come uma alface, um tomate. Só que daqui a 20 anos vão pagar o preço, mas não vão relacionar com o fato de que se entupiram de batata frita. Uhum. Então, infelizmente, tem um outro dado que estudos têm mostrado que o feto é afetado pela alimentação da mãe, e isso pode gerar problemas futuros para essa criança que vai nascer, inclusive para toda a sua vida. Então, existem estudos falando de epigenética, né, que é um grupo de cientistas que vem estudando o quanto, né, fatores externos podem interferir, podem alterar essa expressão genética, né? De que forma isso pode acontecer. E a alimentação, ela é um dos fatores que altera, sim, tanto para positivamente, né? No sentido de você teria uma tendência genética, mas a tua alimentação ela te previne de você não desenvolver aquilo, mas também ela pode ser um gatilho para desenvolver alguma coisa que estaria ali, entre aspas, adormecida. A alimentação ela é fundamental na prevenção de doenças, mas também na promoção de saúde. Por isso que a gente tem que estar atento, né? E pensando que a gente não come só para a gente come para nutrir o nosso corpo hoje, amanhã, mas também a nossa posteridade, né? Então, é muito importante a gente ter essa atenção. Para quem quer ser pai, para quem quer ser mãe. O que estamos fazendo aqui é uma educação para a saúde. Sim. Porque tudo aquilo que nós fazemos, você sabe disso, tem consequências. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Se nós não estudamos, nós não sabemos. Se nós não nos alimentamos adequadamente, nós vamos pagar um preço. Nós estamos aqui para assustar, estamos aqui para educar. Então, agradeço muito, Mônica, e já estou ansioso pelo mês de março, quando vamos aprender um pouquinho mais sobre como nos alimentar. Muito obrigado. Momentos com Cristo, compartilhando a graça.